como foi a desconstrução na minha vida, a desconstrução de algumas coisas do passado. Quando eu voltei para o Senhor, não que a gente não é mais de Deus, mas eu fiquei um bom tempo afastada, e tinha algumas coisas que vou falar de mim mesma, né, que eu tinha dentro de mim, que precisavam ser desconstruído. A minha vida, a partir do momento quando eu resolvi caminhar com o Senhor, resolvi de fato exercer a minha fé, já não cabia mais eu andar, caminhar ou viver da mesma forma como eu era lá atrás. E muitas coisas na nossa vida que acompanham a gente já vem desde lá do tempo que a gente é criança. A forma como os nossos pais, eles nos criam, a maneira como eles foram criados, eles querem também, isso já é automático, a gente quer criar os nossos filhos. Então a gente carrega muitas coisas que os nossos pais viveram dos nossos avós e por aí vai. E tinha uma coisa dentro de mim que eu desconhecia, que precisava ser desconstruída. Algumas pessoas sabem, eu sou adotada e eu não conheço meu pai biológico. Eu não conheço o meu pai. Não sei como ele é, não sei nada dele. E um dia, em 2021, eu estava de jejum e eu ia entregar o meu jejum. Eu tinha que entregar o meu jejum às 4 horas da tarde. E nessa entrega no momento que eu fui entregar o jejum, no meu momento de oração da entrega, o Espírito Santo falou no meu coração. Ele disse assim: filha, você tem que orar pelo seu pai. Só que eu falei com o Espírito Santo: Senhor, eu já orei hoje pelo meu pai. Já fazia algumas horas que eu estava de jejum. E pela manhã eu sempre oro pela minha família, pelo meu pai. Eu disse: Senhor, mas eu já orei pelo meu pai. Daí o Espírito Santo falou: você tem que orar pelo seu pai. E aquilo ficou ecoando dentro de mim. E eu fiquei pensando: meu pai tá doente, meu pai. E o Espírito Santo falou novamente: filha, ora pelo seu pai. Foi aí que eu entendi que eu tinha que orar pelo meu pai biológico. Só que eu falei com o Espírito Santo: sim, eu não conheço ele, como é que eu vou orar para uma pessoa que eu não conheço? Como que eu vou orar para uma pessoa que eu não sei nem como ela é? Eu estava tentando negociar com o Espírito Santo. A minha carne, o meu eu, estava tentando negociar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou: você tem que orar pelo seu pai. E eu fiquei alguns minutos ali parada, tentando pensar de que forma eu ia orar para uma pessoa que eu não desconheço, para uma pessoa que eu não tinha raiva, não tinha ódio. Para mim, uma pessoa inexistente. Eu não... E mais engraçado disso tudo é que eu dentro de mim, pra mim, eu me vendo, eu não tinha nada contra ele, eu não tinha nenhum tipo de sequer de imagem, de nenhum tipo de nada dessa pessoa que eu nunca vi. Mas Deus é tão maravilhoso, o Senhor é tão maravilhoso, Ele é tão lindo, Ele é tão cuidadoso com a nossa vida, que Ele sabe que tinha algo dentro da minha alma que precisava ser tratado. Algo que estava no meu subconsciente, que eu desconhecia, mas que para o Senhor derramar algo novo sobre a minha vida, aquilo que Ele tem que fazer, aquilo que Ele quer fazer sobre a minha vida, eu precisava tratar o que estava lá atrás, o que já foi gerado no ventre da minha mãe, que eu desconhecia. E que isso no mundo espiritual é muito importante. Porque aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida, coisas que eu desconheço, mas que Ele conhece, porque a palavra de Deus diz que antes mesmo da palavra vir à minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar, antes mesmo de eu sequer pensar e de vir à minha boca, o Senhor já sabe o que vai sair daqui da minha boca. E Ele sabia o que estava na minha alma, o que estava no meu subconsciente, o que estava inconsciente, Ele já sabia. Ele sabe. E eu fiquei alguns minutos ali, tentando imaginar de que forma eu ia começar a oração, por uma pessoa que era imaginária para mim, mas o Senhor conhece ele. E eu comecei numa conversa, comecei a rodear uma oração, a tentar, até que quando eu de fato falei: Senhor, eu oro por essa pessoa, eu fiquei várias vezes falando, até que eu falei a palavra meu pai, eu perdoo meu pai. Eu falei, era isso que o Espírito Santo queria que eu falasse. Que pra mim, eu não precisava pedir perdão pra ele, porque pra mim ele nunca fez nada, mas ele fez pra minha mãe. Mas isso estava guardado na minha alma. E eu falei: Senhor, eu perdoo meu pai. E comecei a ter uma conversa com o Espírito Santo muito, muito aberta sobre algo que eu desconhecia. E de repente eu comecei a chorar.
de fato, eu comecei a lembrar, a perceber que precisava ser liberado um perdão dentro de mim que eu desconhecia. Eu precisava liberar um perdão para uma pessoa que eu jamais sequer ouvi falar dele, eu não sei dessa pessoa. Mas eu precisava liberar o perdão. E quando eu terminei essa oração, eu senti no momento da oração, quando eu comecei a declarar palavras de bênção sobre a vida dele, quando eu comecei a declarar a vida sobre a vida dele, era como se viesse uma água dentro de mim e estivesse limpando e tirando toda a escuridão, toda a sujeira. Toda a sujeira estava vindo para fora, tudo aquilo que eu desconhecia de um peso, de algo atormentando a minha mente, o meu espírito. Eu desconhecia aquilo. E através da oração aquilo foi sendo limpo, foi sendo tirado e foi entrando, foi gerando coisas novas. E eu entendi que quando eu terminei a oração, eu estava leve, eu estava aberta e eu estava alegre. Porque a alegria é diferente da felicidade. Então, eu percebi, quando eu terminei a oração, que eu precisava liberar o perdão para que algo novo de Deus viesse sobre a minha vida. Porque eu precisava liberar o perdão para uma pessoa que eu jamais imaginava que eu teria algo, mas o Senhor sabia que se eu não liberasse o perdão para ele, lá na frente, eu ia sentir algo, ia me impedir, algo na minha vida espiritual ia ser impedida de eu receber algo novo de Deus sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre a minha vida espiritual, porque eu não tinha arrumado o meu passado, porque eu não tinha arrumado o que está dentro da minha alma, do meu subconsciente, de dentro de mim, que às vezes eu achava que não precisava porque era uma besteira, mas não, o Senhor sabe todas as coisas. Eu tô falando isso, talvez você acha que pedir perdão para uma pessoa, que você acha que é ela que tem que pedir perdão para você. Isso é algo que precisa ser desconstruído, que precisava ser desconstruído, precisa ser desconstruído dentro de você e foi desconstruído dentro de mim. Algo do meu passado, que foi gerado na minha mãe, precisou ser desconstruído em mim, para que o Senhor começasse a construir em mim algo novo. Porque enquanto eu não tirar o velho, o novo não vai vir. Então, eu entendi isso. E eu recebi uma alegria tão grande na minha alma, no meu espírito, os dois estavam gritando de alegria. Isso trouxe uma leveza para mim, para me compreender que eu precisava liberar o perdão que eu desconhecia, mas que o Senhor conhecia. Então talvez você hoje possa estar pensando nisso também, que você não precisa pedir perdão, que você não precisa desconstruir nada, que já está tudo construído, está tudo muito certinho, você não precisa mexer em nada, que está tudo perfeito. Mas eu digo para você, se você realmente quer conhecer o Deus vivo, que fala com você, que chama pelo teu nome, você precisa se permitir que Ele desconstrua o que você acha que você construiu de tudo muito bonito e perfeito. A gente vive uma vida de aparência de tudo muito bonito por fora, mas lá dentro de você, dentro da sua alma, dentro do seu coração, precisa ser limpo. E eu não vou fazer por você, o seu amigo não vai fazer por você. Nada vai fazer você enxergar de fato quem você é por dentro, se você não se permitir ser mexida, ser tocada por Ele. E é isso.